A paz de Cristo, amados irmãos e irmãs. Bom dia, e sejam muito bem-vindos ao Dia a Dia com o Evangelho. Que a palavra de hoje nos encha de compromisso e nos ajude a calcular o custo de seguir Jesus. Você já pensou que ser discípulo de Cristo exige uma prioridade absoluta, que deve superar até mesmo os laços familiares e as posses materiais? Você já meditou sobre o que significa odiar o pai, a mãe ou a própria vida por amor a Jesus? O que as parábolas da torre e da guerra nos ensinam sobre a perseverança e a renúncia total? Hoje, vamos mergulhar no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33, onde Jesus, diante de grandes multidões, estabelece as condições radicais para o discipulado. Vamos juntos fazer uma breve oração para preparar nossos corações. Senhor Jesus, te agradecemos por este novo dia. Pedimos a graça de não sermos discípulos superficiais, mas de abraçarmos o custo total do discipulado. Dá-nos a coragem de renunciar a tudo que nos afasta de Ti e a perseverança para levar a nossa cruz a cada dia. Que Tu sejas a nossa prioridade absoluta. Amém. Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, 29 ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir, e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta passagem, Lucas descreve grandes multidões seguindo Jesus. Para evitar qualquer ilusão de que o discipulado seja fácil ou popular, Jesus impõe condições duríssimas e radicais. Jesus choca os seus ouvintes com a linguagem extrema da prioridade: não odeia o seu pai, e a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Odiar na linguagem bíblica, o verbo odiar aqui é um semitismo. Não significa ódio destrutivo, mas a preferência radical e absoluta de um valor sobre todos os outros. Significa amar Jesus tanto mais que todos os outros afetos e laços, a ponto de, por comparação, os outros amores parecerem ódio. A crítica aos laços: Jesus exige que o apego à família, o valor mais sagrado na cultura judaica, ou a qualquer outro laço humano não o impeça de cumprir a sua vontade. Levar a cruz: quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A cruz, na época, era o instrumento de tortura e morte dos condenados. Levar a cruz significa a disposição total para o sacrifício, a aceitação diária da renúncia e do sofrimento por causa do reino. Jesus ilustra esta exigência de renúncia e perseverança com duas pequenas parábolas. A parábola da torre: quem começa a construir uma torre deve primeiro calcular o custo. Se começar e não terminar, será ridicularizado. O discipulado é como um projeto de construção que exige planeamento e a certeza dos recursos. O recurso necessário aqui não é dinheiro, mas a graça e a determinação de seguir até ao fim. A parábola da guerra: um rei que vai à guerra deve avaliar a força do inimigo. Se não tiver como vencer, é melhor fazer a paz. O discipulado é uma luta, e Jesus adverte que o custo é alto. É preciso reconhecer a força do inimigo, o mundo, o pecado, Satanás, e garantir que a nossa força, a graça de Deus e a perseverança, é suficiente. Ambas as parábolas ensinam que a superficialidade no seguimento de Jesus leva ao fracasso e à vergonha. É preciso começar bem e terminar bem.
A conclusão de Jesus é um resumo irrefutável e a chave de leitura de toda a passagem. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Renuncie a tudo o que tem. A renúncia não é apenas de bens materiais, embora os inclua, mas de tudo que nos define no mundo, os nossos direitos, as nossas ambições, as nossas seguranças e a nossa própria vontade. É a entrega total da vida a Jesus, fazendo dele o único bem. Este evangelho não é para desanimar as multidões, mas para selecionar os verdadeiros discípulos. Ser cristão não é apenas um título, mas uma forma de vida radical que coloca Jesus no centro absoluto, acima de qualquer pessoa, desejo ou posse. Que a palavra de hoje nos leve a calcular a nossa fé e a nos comprometermos com o discipulado até o fim, com a certeza de que a recompensa supera infinitamente o custo. Que o seu dia seja abençoado e repleto da paz que vem de Jesus. Continue com a gente e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Amém.